1 de Coríntios, capítulo 6. Semana passada nós falámos sobre a primeira parte do capítulo 6 de Coríntios e falámos acerca da importância que o reino de Deus tem para nós. Daí o tema seria primeiro os interesses do reino ou os nossos interesses. E Paulo lidou com o assunto que tratava de problemas que havia na igreja naquele tempo e que também os há hoje, e por isso é que é contemporâneo, isso é atual, aquilo que nós estamos a ensinar, que era o facto de que dentro da própria igreja, da própria comunidade, nós estamos a falar de igrejas diferentes, dentro da própria igreja havia gente que se defraudavam, enganavam-se uns aos outros em negócios e depois ainda por cima iam para tribunais e punham o pessoal a tribunal por causa de processos de coisas não resolvidas. E Paulo, ele falou acerca do facto de que se nós não temos integridade, então dificilmente a igreja se torna influente, poderosa e poderá cumprir o papel de Cristo na Terra. Ok? Pessoal, está cá todo? Ok? Que é para eu não estar a falar assim para os gambuzinos. Poder ter a vossa atenção também. Então Paulo falou acerca da incoerência que havia entre os crentes, que muitas vezes se gabavam e se inchavam com outros pormenores e depois nestas coisas enganavam-se uns aos outros, havia falta de integridade, havia falta de zelo pelo reino de Deus, eles não estavam preocupados com o reino de Deus, eles estavam preocupados cada um com os seus próprios interesses, daí que eles iam inclusive para tribunais exteriores e Paulo, ele acabou por dizer que no fundo, basicamente, que a roupa suja lava-se em casa. E se nós que um dia vamos julgar as nações e os anjos e vamos ter um papel de juntamente com Jesus em lidar com as causas e com as situações, como é que nós nos vamos colocar debaixo do julgamento de pessoas que não tendo Cristo, né, nos vão julgar em situações pelas quais nós devíamos ter estatura moral, espiritual, caráter, para podermos julgar dentro da casa de Deus. Então, essa foi a primeira parte do capítulo 6, até ao versículo 11, e agora nesta segunda parte do capítulo 12, Paulo vem-nos falar acerca de promiscuidade. Vem-nos continuar a falar sobre a questão da forma como os coríntios encaravam, a forma como utilizavam o seu corpo, e eu até pus lá no Facebook que o tema, a carne é fraca, mas o molho é bom. Não é? Porque havia realmente algumas questões. Então vamos ler aqui a partir do versículo 12 até ao versículo 20. E diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ora, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, irá aniquilar tanto uma coisa como a outra. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E Paulo aqui está a fazer uma ligação à questão do corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Certo? Fixem esta frase. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor, o que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Então fugi da prostituição, porque qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Não é? Normalmente a questão do corpo parece ser sempre uma questão desvalorizada, não é? Porque normalmente no que toca ao reino de Deus e à relação espiritual, nós entendemos que tudo é espiritual, então se é espiritual, o que acontece com o corpo não é muito importante. E ainda hoje há essa mentalidade muitas vezes. Não, o que interessa é o espírito, portanto, desde que o espírito é que vai viver para sempre, o corpo até é para ir para o pó, não é? É para ser desfeito, portanto, aquilo que a gente faz com o corpo, na verdade, não é muito importante, porque o que importa é que espiritualmente nós estejamos
bem com Deus. E hoje é fácil nós detectarmos essa linguagem e essa forma da malta às vezes falar, eu está tudo bem com Deus e tal. Mas depois, cada um faz o que quer, vale tudo menos tirar olhos. Bem, já naquele tempo havia essa questão. E havia esta questão porquê? Porque entrou na igreja alguma coisa que hoje também muitas vezes existe, que é chamado gnosticismo. Os agnósticos, eles defendiam, e era uma heresia, defendiam que aquilo que se faz com o corpo é indiferente, desde que nós possamos manter o nosso espírito puro. O que importa é o espírito. Não é? Aquilo que nós fazemos com o corpo não tem qualquer importância. Ou seja, a matéria, o corpo é má, é suja, está condenada à morte, e espiritualidade não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. E esta era a heresia que estava, ou que tinha entrado nas mentalidades do povo de Coríntio. E nada de novo, hoje acontece muitas vezes, não digo de forma generalizada na igreja, mas muitas vezes entra de forma específica, individual, em determinadas mentes, em determinadas pessoas, que acham que, pronto, e a gente já lá vai. Muitas vezes, porque também num patamar de meninice espiritual, logicamente que aquilo que nós queremos fortalecer na mentalidade e no coração de uma pessoa é que a pessoa é amada, é que a pessoa é amada de forma incondicional por Deus. Que nada daquilo que ela faz vai fazer com que Deus a deixe de amar. E é verdade, é ou não é? Porque se nós éramos pecadores e estávamos longe de Deus mortos, espiritualmente, e Deus já nos amava. Portanto, não é por aquilo que a gente possa fazer que nos vai fazer perder o amor de Deus. Mas o objetivo do crescimento espiritual é que, à medida que nós vamos crescendo, não só o espírito que foi salvo, lavado, justificado, né, e nós falámos isso na semana passada, mas que depois a alma seja também renovada pela renovação do entendimento, pela cura e libertação da vontade, que nós falámos aqui, a cura interior na área das nossas emoções, mas depois, por sua vez, também o nosso corpo, que não é a casca da banana, não é? Portanto, eu fui salvo, o que vai salvar é o caroço, a casca vai para o lixo. Mas, na verdade, enquanto eu existir, a casca pertence a Deus também. Hein? É ou não é? É. E mesmo depois, e é aqui que nós vamos ver, o Paulo até defende o facto de que assim como Deus ressuscitou a Cristo, também vai ressuscitar os cristãos. Portanto, apesar do corpo poder vir a ser transformado, ou já está desfeito, mas vai haver um corpo glorioso que vai ser levado para Deus. É ou não é? Então, aquilo que nós fazemos com o corpo não foi uma coisa, Deus quando nos comprou, Ele não disse assim, ok, eu compro o espírito e a alma, mas o corpo eu dispenso. Não, Deus comprou-nos alma e corpo, espírito, alma e corpo, certo? E Paulo faz esta defesa. Por isso é o objetivo de Deus transformar-nos, levar-nos ao crescimento, à maturidade, levar-nos a aproximar-nos ao padrão divino, aonde? Também na forma como nós utilizamos o nosso corpo. Não por apenas uma questão de testemunho, não porque é suposto comportar-nos bem, porque senão a nossa mensagem perde credibilidade, mas porque, na verdade, Deus é o proprietário do nosso corpo. Ok? Então, isto criou ali um grande problema ali na igreja e Paulo estabelece aqui 3 argumentos que eu gostaria de falar e hoje vou tentar acabar a horas. Mas eu sempre digo isto, um dia o Senhor vai ouvir a minha oração. Não é? Em primeiro lugar, Paulo, aqui no versículo 12 e versículo 13, ele é bem claro ao dizer que o corpo físico é para ser dedicado a Deus. Certo? É para ser dedicado a Deus. O corpo não é para qualquer coisa, mas é para o Senhor. O corpo é para o Senhor. Diga comigo, o corpo é para o Senhor. Ele diz, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Nós falámos acerca disto a propósito de escolhas. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque tudo aquilo que já nos domina, já não somos livres, já somos escravos daquilo que nos domina. Hein? E depois, Paulo fala aqui esta questão que os alimentos são para o corpo, e o estômago também para os alimentos. Não, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas isto vai desaparecer. Mas aqui ele diz... Pode haver, assim como há uma relação, claro que há uma relação entre os alimentos e o estômago, mas no sentido do nosso corpo, nós fomos criados não apenas para vivermos ao sabor do corpo, mas o nosso corpo foi e deve ser dedicado a Deus. Porque o estômago um dia acaba,
Os alimentos acabam, mas a nossa relação com Deus não acaba. Ela é eterna. Portanto, aquilo que eu faço com o meu corpo, eu devo fazer o quê? Uma dedicação do meu corpo, da minha vida total a Deus. Então, sendo o cristianismo não um monte de leis e de regras e de normas, correto? Não é, não o deve ser, mas Paulo percebe que esta gente, e daí ele usar esta expressão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é porque ele percebeu que eles pegaram nesta liberdade, certo? O cristianismo não é mais lei, não é imposição, não é fardo, não é regra, mas agora não usem, como ele já disse também aos Gálatas mais tarde, não usem da liberdade que vocês agora têm para darem lugar à carne. Eu sou livre em Cristo. Amém? Sou livre. Nada do que eu faça vai fazer com que Deus me ame menos. Certo? É verdade. Mas então mais uma razão para eu depois também não vale tudo menos tirar olhos. Correto? Ou não é? A graça de Deus deu-me liberdade. Restaurou a minha vida. Tudo me é permitido. Eu posso fazer tudo. Mas depois nem tudo me convém. E nem tudo me convém porquê? Porque na minha relação com Deus, não só as consequências que podem advir daí ao meu próprio corpo, mas também pelas consequências que vêm no sentido espiritual, porque o meu corpo não é meu. E aquilo que eu faço com o meu corpo, eu estou a prejudicar de forma direta ou indireta também a minha vida espiritual. Ou não é? Não digam que é só porque eu estou a dizer que é. É o que está lá. E Paulo está a defender. Paulo não está aqui a dar pancada no pessoal, só a dizer regras, seus malandros, seus impuros. Não, Paulo está a fazer uma argumentação defendendo o facto de que, atenção, nós somos livres em Deus, mas não vamos usar da liberdade para cair na libertinagem. Porque há uma diferença entre libertinagem e liberdade. É ou não é? Às vezes há malta aí que são uns rebeldes de primeira, mas passam a vida a dizer que são revolucionários. E eu costumo dizer, há uma diferença entre revolução e rebelião. Há uma diferença em ser-se revolucionário e ser-se rebelde. Percebem a mesma coisa? Há uma diferença em ser-se livre e ser-se libertino. Nós somos livres, mas essa liberdade não nos deve levar a nós atingirmos limites que não são bons para a nossa vida em termos espirituais. Então, o corpo físico é para ser dedicado a Deus. E Paulo diz que fazer sexo à vontade não é a mesma coisa que almoçar ou jantar. Certo? Portanto, não tem a mesma relação. É natural que o estômago tenha intimidades com os alimentos, mas o corpo físico foi feito para ter intimidade com Deus. Nosso corpo sente, o nosso corpo experimenta, o nosso corpo vibra com a presença de Deus. Certo? O nosso corpo não está separado da vida de Deus. Se o corpo não fosse importante para Deus, Jesus não tinha vindo para curar os enfermos. Jesus não tinha vindo para libertar pessoas de males e de situações, nem tinha vindo para restaurar situações em termos físicos também. O corpo também é importante para Deus. O corpo é uma parte que é verdade, fica para trás, mas não deixa de ser importante, só porque nós achamos que tudo é espiritual. Se é espiritual, forçosamente. Sabe, Deus salvou-nos, comprou-nos o PEC completamente. Bem, os coríntios então perguntaram, então, mas será que nós não podemos fazer sexo? Há aquela história daqueles jovens que foram ter com o pastor e perguntaram, pastor, o que é que acha de ter sexo antes do casamento? E ele, como era um pastor muito aberto, disse assim, bem, desde que não se cheguem atrasados à cerimónia. Paulo diz, claro que sim, sexo é uma coisa boa, intimidade é uma coisa boa, mas deve ser feito dentro de determinados limites, dentro de determinadas fronteiras. Tudo é permitido, nem tudo me convém, e já que o meu corpo pertence a Deus, então Ele não pode ter outro Senhor. Não é possível termos Jesus como Senhor da nossa alma ou do nosso espírito e fazermos do corpo ter outro Senhor. Nem fazer do corpo o próprio Senhor. Hein? O Senhor já conhece o meu Senhor corpo? Este corpo é um Senhor. Ele é que manda. Eu nunca o contrario. Ele é que manda. Nada disso. Então, Paulo ele defende isto, embora tudo sendo permitido, Paulo diz, eu não me vou deixar dominar por coisa alguma. Tudo me é permitido, mas eu não me vou deixar dominar. Sabem porquê? Porque o meu corpo, ele, apesar às vezes de ser um bicho selvagem, e ter às vezes uma mente e uma vontade, não é, que me quer levar para determinadas coisas e fazer, mas eu não
o deixo fazer aquilo que ele quer, porque o corpo pertence a Deus. Mas, no entanto, temos este contrassenso. É que nós morremos para o pecado, mas o pecado não morreu em nós. E esta, hein? Por isso é que depois, mais tarde, vemos Paulo a dizer: pá, que desgraça é esta? Miserável homem que eu sou, esta carne, pá, aquilo que eu quero fazer às vezes não faço, e aquilo que eu não quero fazer é aquilo mesmo que eu vou fazer. Quem me dera ser liberto deste corpo e estar com o Senhor e tal, mas depois mas tenho trabalho para fazer. Olha, vocês, por causa de vocês, eu tenho que continuar cá em baixo, pá. Mas eu já gostava de estar lá em cima, livre deste corpo, sabe? Então o nosso corpo é, sem dúvida, uma fonte de problemas, mas ele pertence a Deus. Isto é a mesma coisa que eu trabalhar para uma empresa e o patrão deu-me um ganachaço para eu andar. Quem me dera ter outro carro, mas aquele eu não posso desfazer daquele porque aquele carro é do patrão. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Isto é um exemplo assim de fraquinho, mas pronto. Mas basicamente é isso. O meu corpo é alguma coisa que pertence a Deus. Em segundo lugar, do versículo 14 ao versículo 18, Paulo defende que o corpo físico está em união com Cristo. Diga comigo, o corpo está em união com Cristo. Então não é só o espírito que é um com Cristo, o corpo é um com Cristo. E é por causa disso que ele depois defende estes e fala aqui acerca destas coisas: o nosso corpo ser membro de Cristo, o nosso corpo vai ser ressuscitado com Cristo, o nosso corpo não é para aquilo e o outro, mas é para o Senhor. E não sabeis vós que com quem nós nos unimos nos tornamos um corpo com Ele, dizendo: como é que é possível se eu estou unido com Cristo e depois vou-me unir a outra coisa qualquer? Porque vocês serão um com quem se ligarem, no sentido do corpo. Paulo aqui está a falar até de promiscuidade, mas noutros aspectos Paulo até fala acerca a quem vos apresentais para servir, é deles que vocês são servos. Esse é o vosso Senhor. Então, se antes apresentavam os vossos membros para servir à impiedade, agora apresentem os vossos membros para servir a Cristo. Correto? Então ele estava a dizer: há aqui um choque tremendo, gente. Vocês não estão a perceber bem a coisa. Essa mentalidade que vocês adquiriram, que entrou dentro da igreja, de que interessa é falar línguas e ter sonhos e visões, mas depois na carne nós fazemos tudo. A gente quer dar uma perninha, não é? Queremos dar uma facadinha no casamento ou outra coisa qualquer e vamos ali, já vimos. Não pode ser. Então, Paulo está aqui no fundo a dizer que um corpo sem alma é o quê? É um defunto. E uma alma sem corpo é um fantasma. Certo? Mas no nosso caso, nós não somos nem defuntos, nem somos fantasmas. Somos um corpo que tem uma alma. Certo? E enquanto Deus não separar estas duas realidades, as duas coisas não se podem separar pela nossa vontade. Correto ou não? Olha, está ali uma pessoa, mas não tem alma. Então já é um morto, já é um cadáver. Eu vejo ali uma pessoa, mas não vejo o corpo. Só está lá o espírito, é um fantasma. Então nós não conseguimos separar a nossa realidade. Enquanto formos vivos, o nosso corpo faz parte do pacote. Faz parte do kit. Significa que nós não podemos separar essas duas questões. Deus criou personalidades completas e deu-nos um corpo. Corpo esse, que é exemplo de Cristo, e isto está lá referenciado no versículo 14, nós iremos ressuscitar com um corpo glorificado. E sabe, esta é a minha convicção. Eu acredito que nós vamos nos conhecer no céu. Eu acho que nós vamos estar no céu e o Alzheimer não é uma bênção ali. Nós vamos chegar ao céu e vamos nos conhecer. E se calhar até vamos dizer: e há aquele malandro que eu conheci lá embaixo na outra vida. E que ele fez-me, ele ainda teve hipótese, ainda se arrependeu, está aqui comigo no céu. Coisa fantástica. A gente vai saber da história. Hein? A gente vai saber da história, porque mesmo que a gente se esqueça, Deus diz que um dia todos vamos estar diante de Deus e vamos ser recompensados pelas nossas obras. Lógico que não é suposto chegar ao céu e esquecemos de tudo. E Jesus vai nos recompensar e diz: meu filho, tu fizeste isto, aquilo. Eu? Não me lembro. Não podia ser. Olha, tu, para aquela areazinha, podia ter sido melhor. Eu? Não pode ser. Eu nem me lembro de que é que eu fui lá em baixo. Nós vamos saber quem somos lá em cima. Certo? O que significa que nós somos um ser, vamos ser ressuscitados, o nosso corpo vai ser ressuscitado num corpo glorificado, o que significa que nós vamos manter as mesmas características, mas sem a natureza terrena. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer?
Percebem? Eu acho que alguma coisa de novo irá mudar. Jesus, quando ressuscitou, as pessoas não o reconheceram logo à primeira. Mas há várias razões. Para já, porque acho que Jesus devia estar mais bonito. Depois acho que como nenhum deles fazia hipótese, nem acreditava de fundo que Jesus iria ressuscitar ao fim de 3 dias, eles já devem ter pensado, este gajo é mesmo conhecido, é parecido com o nosso mestre, já viste? E eles com certeza estavam lá na praia a comer o peixe com Jesus e assim, este gajo só me faz lembrar de Jesus, pá. Se calhar até foi uma das razões porque eles ficaram ali a conversar, porque acharam que... E diz que só na verdade perceberam que ele era Jesus, ou aceitaram o facto de que Jesus era Jesus, quando Jesus começou a fazer aquilo que habitualmente fazia. A dar graças, a partir e tal, a forma de comer, de falar. E aí eles perceberam, não, este é Jesus. Estamos a falar do quê? De um Jesus que morreu, ressuscitou num corpo glorificado, porque o corpo dele já não foi o mesmo, mas manteve os mesmos traços. Claro. Então, mas as pessoas ressuscitam e ficam completamente diferentes. Não. Jesus ressuscitou e no dia em que se encontrou com os discípulos disse, olha, está aqui a marca da ferida do meu peito, estão ainda aqui as marcas dos escravos nas minhas mãos. O que significa o quê? O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer aquilo que Paulo está a dizer. Nós fomos criados e aqui levam-nos para outro patamar que agora podíamos ter aqui pano para mangas, que é aquele patamar que muitas vezes estamos à frente do espelho e não gostamos de nós mesmos. E porque sou careca e meto os joelhos para dentro e meto os pés para fora, e tenho uma barriga grande e umas orelhas de açucareiro, e mais não sei o quê, e estamos ali e desprezamos aquilo que somos enquanto pessoas, porque queríamos todos ser o Brad Pitt, não é? Ou o Cristiano Ronaldo do pescoço para baixo, depois para cima com uma outra cara, não é? E queríamos ser isto e estamos a esquecer que nós somos o que somos pela graça de Deus. E há um propósito, gente. E há um propósito. E um dia... Por isso a importância de Paulo dizer, vocês não se podem separar do vosso corpo. Vocês não se podem, não podem pensar que o vosso corpo, que o corpo pode fazer tudo, porque o que interessa é o espírito, a vossa alma. Não. O vosso corpo faz parte de quem vocês são. Vocês são a mesma coisa, porque um dia vocês vão morrer e à mesma semelhança de Jesus Cristo, vocês vão ressuscitar com um corpo glorificado. O corpo não é apenas, a gente usa essa expressão, mas não é apenas a carcaça da alma. Claro que a gente usa, isto aqui é carcaça, não é? Estas carcaças velhas. Eu às vezes até digo, o corpo é como um automóvel que um dia vai se gastar e vai para a sucata. Mas com isto não quer dizer que o corpo não pertence a Deus, e com isto não quer dizer que um dia, eu ao ressuscitar, o meu corpo vai continuar a fazer parte de quem eu sou. Eu sei que isto para os espíritas é complicado. Porque eles ensinam a reencarnação. Mas depois eu no outro dia estava a pensar, eles ensinam a reencarnação, ou seja, o processo de se tornar em carne outra vez. Noutro corpo, noutra vida. Mas nem sempre, forçosamente, tem que ser em carne, pode ser em peixe. Então como é que se chama reencarnação? Então um repeixamento. Percebem o que é que eu estou a dizer? Então... O que é que eu estou a batalhar aqui? Porque Paulo faz este argumento fantástico. O nosso eu, a nossa carne, falar da nossa alma e do nosso corpo é uma outra forma de falarmos o eu, a nossa personalidade. Certo? Se eu aparecesse aqui agora, o mesmo Luís Miguel, mas aparecesse aqui com um corpo diferente, vamos supor que eu tinha, tal como a roupa, um corpo para cada semana. Hoje vou vestir um corpo diferente. Hoje está-me a apetecer ir mais baixinho. Né? Ou então, não, hoje vou num corpo alto. Isso era fantástico, certo? Mas vocês, havia qualquer coisa que não ia bater bem, não era? Vocês olham para mim e quando pensam no pastor Luís Miguel, pensam naquela pessoa em formato oval, não é? Não é? Com aquelas feições, com aquelas expressões, com aquele riso, percebe? Isso tudo faz parte do eu que eu sou. Mas não é só para vocês, nem só para mim, é para Deus também. Isso faz parte de quem eu sou em Deus. Hein? Então, se isso faz parte de quem eu sou com Deus, não faz sentido pensar que tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo não tem a menor das importâncias. Paulo, ele fala acerca disso, de que com quem nós nos ligamos, nós seremos um com essa pessoa. Daí, nós termos um com Deus, ou um com a nossa esposa, seremos sempre
um com quem o nosso corpo se ligar. Então, se eu resguardar, proteger, cuidar para que o meu corpo seja em tudo dedicado a Deus, eu sou um com Ele. Eu tenho a opção, claro que eu posso ter a opção, não é? Quando passa uma mulher e de repente ouço uma voz a dizer assim, não cobices a mulher do próximo. E eu penso assim, mas o próximo sou eu. Então, é a minha escolha. É a minha escolha. Mas isso não quer dizer que eu não vá ser prejudicado na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. Se nós estamos unidos espiritualmente com Deus, nós estamos também com Ele unidos no nosso corpo. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Versículo 17. Certo? No 16 ele diz, não sabeis vós que se vocês unirem-se a uma meretriz, ou uma codorniz, ou uma perdiz, qualquer coisa, faz-se um corpo com ela, porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Paulo está aqui a fazer uma comparação, gente. Está a dizer, gente, é a nossa opção. Mas eu não posso pensar que a minha vida espiritual vai ser ficar sempre, porque a minha intimidade com Deus vai ser ferida, quando eu com o meu espírito digo que sou dele, e depois com o meu corpo vou-me entregar a outra coisa qualquer. E Paulo aqui está a falar de promiscuidade, porque aquela malta, pronto, frequentava os Bataclãs lá da zona, não é? A Casa da Lanterna Vermelha, não é? Aquilo, a prostituição naquela altura era uma coisa assim muito, era um grande negócio naquele sítio, já falámos acerca disso, sobretudo também porque grande parte dessa prostituição estava ligada aos cultos pagãos. Então Paulo, ele faz esta exortação ao dizer, por isso fujam da prostituição. Sabe? É verdade, nós como cristãos temos uma palavra de fé, certo? Palavra de coragem, palavra de ousadia. Mas a Bíblia às vezes manda-nos fugir. Hein? A gente tem este espírito toureiro, estamos touradas e pegá-los pela frente. Mas às vezes há coisas que Deus diz, é melhor fugires, porque se vais ficar aí, tu vais ser atropelado. Timóteo, foge de determinadas coisas. Irmãos, fujam. Há coisas que é melhor fugir. Fugir da prostituição, fugir dos ambientes, fugir das mentalidades, fugir de tudo aquilo que pode vos enrolar e enredar na vossa mentalidade, nessas ideias. E quando ele aqui está a falar de prostituição, ele está a falar em primeiro lugar na sua mentalidade. E quando a gente aqui, é prostituição, mas quem é quem no seu perfeito juízo, numa igreja, num povo de Deus, se vai prostituir? Mas ouça, a prostituição aqui, claro, Paulo está a usar uma realidade da igreja de Corinto. Havia gente que estava a ir realmente ao mundo da prostituição. Mas a prostituição aqui tem tudo a ver com aquilo que muitas vezes nós podemos nos envolver e podemos... Não tem que ser com uma prostituta ou com uma meretriz, como Paulo diz, mas há muitas maneiras de o fazermos. O que é certo, e este é o princípio, a quem tu te ligares, serás um só com essa pessoa, ou com essa realidade. E se nós somos um com Cristo, dificilmente existe cabimento em nós pensarmos que eu posso ser um com Cristo no meu espírito e ser um com as outras, ou com os outros. Hein? E ser a mesma coisa. É verdade? Ou não é? Gente, eu não estou a falar para a câmara, estou a falar para vocês. Falem comigo. O que é que vocês acham disto? Não quer saber, vamos continuar. Não, mas... não, mas pensemos nestas coisas, porque isto é importante. Eu sei, certo? Isto é importante. Não estamos aqui a falar de legalismos, não estamos a falar, não faças isso, não faças aquilo. Paulo está a dizer o que é bom para a tosse. Percebe? Paulo está a dizer, gente, tudo é lícito, vocês façam o que quiserem. Mas depois o resultado final não é bom. E aqui o que é bom? O que é bom é nós percebermos que o nosso corpo não só é para ser dedicado a Deus, como é um corpo que está em si mesmo unido a Cristo. Certo? Porque em qualquer prática em que o nosso corpo esteja envolvido, imoral, pecaminosa ou não, nós entramos em relação íntima, correto? De uma só carne com quem nós fazemos o que fazemos. Então eu tenho que decidir se eu quero ser íntimo de Deus e do Espírito de Deus, ou se eu quero ser íntimo do meu corpo. Mais uma vez voltamos ao problema inicial. Mas eu separo.
Os gnósticos diziam, não, o gnosticismo defendia com a matéria é suja, é presta, é pecaminosa, portanto isto é para ir para o inferno. É para ir para o inferno, não, é para ir para o pó, portanto isto não faz mal. A gente faz o que quer com o nosso corpo, porque o nosso espírito, aleluia, a gente vai ao domingo, dá a nossa ofertazinha, fala, canta em línguas, gargareja com água benta e está-se bem. E depois saímos a porta fora e continuamos a fazer com o nosso corpo aquilo que queremos. E isso não consegue, não bate a bota com a perdigota, como dizia a minha mãe. Amém? Daí a santidade do sexo, a exclusividade do relacionamento conjugal, até mesmo como figura do nosso relacionamento com Cristo. Certo? Então há aqui um paralelo. Assim como só podemos ter um Deus, também só podemos ter uma só carne com uma pessoa. Assim como temos um Deus, só podemos ter o quê? Uma só carne com uma só pessoa. Eu serei uma só carne com a minha esposa, e nisso é divino, Deus planeou isso, é importante, eu preciso disso, mas no sentido espiritual, isso é legal, é legítimo. Fora disso, para Deus, Deus diz, bem, então aí nós estamos a ligar com outras situações, com outras influências, com outras intimidades, e daí o facto de ser totalmente condenável a frequência que alguns daqueles coríntios tinham em passar de cama e faziam isso de forma normal e continuada. Em terceiro lugar, e a partir do versículo 18 para a frente, Paulo diz que o corpo do cristão, ou do Filho de Deus, é templo do Espírito Santo. E quando a gente fala tanto sobre louvor e adoração, e claro, eu sei que os irmãos sabem disso, e todos nós sabemos disso, mas normalmente a nossa mente foge sempre a este princípio, que é louvor e adoração, música, cânticos. Aquele tempo na igreja, ou estarmos todos juntos, alguém pega numa viola, cantamos, louvor e adoração. Ou então estamos a dizer coisas bonitas a Deus, coisas podem ser, que são sinceras, não estou a dizer que são erradas. E nós nos esquecemos que, sem dúvida, aquilo que fazemos com o nosso corpo é adoração. Ah, não é? Se calhar é das maiores adorações. Há aquele episódio que eu gosto muito daquela mulher que chegou aos pés de Jesus e partiu aquele vaso e ungiu os pés de Jesus. Sabem? E Jesus disse isso, uma coisa fantástica. Toda aquela gente achou que aquilo era uma estupidez. Gastar uma coisa tão valiosa com os pés de Jesus. Com alguém que, enfim, não faz sentido. Porque o que importa é a adoração espiritual, não é a adoração física. Olha, se o corpo não fosse assim tão importante, Deus não dizia à sua igreja para nós cuidarmos dos pobres. Ou é? Ou Deus não disse isso? Então o corpo tem importância. Deus quer que nós cuidemos também do corpo. Porquê? Porque o corpo existe para ser dedicado a Deus, ser uma oferta diária a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, certo? E depois, esse corpo, ele deve ser mantido em unidade e intimidade com Deus, ou seja, eu não dedico, não entrego o meu corpo para outra coisa qualquer. Não estou a falar que a gente não pode comer, não pode passear, não pode fazer desporto. Percebem o que é que eu estou a dizer? Não tem nada a ver com isso. Estou a dizer que o corpo tem que estar sempre ajoelhado e que temos que estar sempre a orar e que temos que estar sempre naquela posição assim assado e fazemos todos assim, viramos todos para Meca e aquelas coisas todas. Não é disso que se trata. Trata-se de que o meu corpo, aquilo que eu faço em forma de actos, no casamento, fora do casamento, mas também no casamento. Atenção. E fora de casamentos e fora de relacionamentos, mesmo só por mim mesmo, aquilo que eu faço com o meu corpo, ele deve manter sempre e perceber que eu pertenço a Deus, logo eu estou em união com Cristo. O meu corpo, não só o meu espírito, o meu coração e o meu corpo está em unidade em Cristo. Porque eu me apresento a Ele. Se me apresento a Ele, eu sou um com Ele. Porque eu sempre serei um com quem eu entregar o meu corpo. Estão a perceber o princípio? Ok. Estão a perceber, gente? Vocês estão aí a perceber ou não? Falem comigo, gente, está bem? Falem comigo. Ao menos abanem assim a cabeça, abram os olhos assim muito, né? E faço conta que vamos numa estrada com solavancos.
Então, em terceiro lugar, o corpo é templo do Espírito Santo. Porque é disto que se trata. O nosso corpo tem que estar envolvido em tudo que tem a ver com a adoração com Deus. E porquê é que tem que estar envolvido na adoração com Deus? Porque Deus fez do nosso próprio corpo templo do Espírito Santo. Santuário de Deus. No passado, Deus fazia visitações ao seu povo. A partir de Jesus Cristo, Deus fez habitação no meio do seu povo. De tempos a tempos, Deus manifestava-se, ou no alto do monte, ou lá num deserto, ou lá no lugar santo dos santos, do santuário, do tabernáculo, do templo, fosse o que fosse. Pontualmente, Deus manifestava-se, Deus aparecia. Mas em Cristo Jesus, nós fomos transformados, o nosso corpo. Repare que ele não diz o vosso espírito é o santuário do Espírito Santo. Ele não diz que a nossa alma é o santuário do Espírito Santo. Ele diz que é especificamente o nosso corpo. Diga comigo, o nosso corpo. Então, se é o nosso corpo, nós temos que pensar, porque aqui realmente não existe a palavra qualquer no grego que muda a nossa opinião acerca disso. É mesmo corpo. Aqui é mesmo corpo. O que significa que é corpo, gente. Digam comigo, é corpo. É aquilo que eu faço com o meu corpo, é aquilo... Não, é aquilo que eu sou com o meu corpo. Então, o Espírito Santo diz aqui no versículo 19 e 20, e ele termina aqui, dizendo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que fez de vocês uma casa de férias. Vocês são casa de férias do Espírito Santo. Ele só vem ter com vocês no verão. Então o pessoal da Figueira, onde houver praia, aí está Jesus no meio da sua igreja. Hã? Por isso é que na praia há sempre tantas conversões no verão. É. A gente vai e prega e vê o pessoal lá no meio do mar a levantar o braço e a gente pode baixar que eu já vi, obrigado. Nada disso. Ele fez de nós santuário e ele habita em nós, o qual vocês possuem, têm. É a nossa herança da parte de Deus. Mas depois, ao mesmo tempo, ele diz, e vocês não são de vocês mesmos, vocês não são, e não sois de vós mesmos. E é interessante esta linguagem. Paulo diz, vocês possuem a presença do Espírito Santo, mas na verdade, hoje já pus 5 minutos mais cedo, que é para acabar mesmo às 10h15. Mas, na verdade, vocês possuem a presença, porque o corpo é vosso, o Espírito é vosso no sentido, são vocês que o gerem. O Espírito Santo está em vós, vocês possuem a presença do Espírito de Deus, mas na verdade vocês não são de vós mesmos. São da presença, são daquele que veio fazer de vocês santuário de Deus. Agora, por isso é que a tal questão é, olha, deixa-me, para que é que nós somos salvos? Bem, nós somos salvos porque antes estávamos mortos. Estávamos feitos ao bife, sem Deus. Estávamos longe de Deus, sem contacto com o nosso Criador, com a fonte de Deus, fonte da vida. Então Deus salvou-nos. E salvou-nos para quê? Temos lido tantas vezes para sermos manifestação da glória de Deus, para proclamarmos a sabedoria de Deus, para isto não sei o quê. Mas mais do que isso, para sermos casa de Deus. Diga comigo, eu fui salvo para ser casa de Deus. E quantos mais de nós fomos casa de Deus, mais da presença de Deus se pode manifestar neste mundo. E depois diz no versículo 20 que nós fomos comprados por preço. Por isso, porque fomos comprados por preço, por isso, sabe o que é fomos comprados por preço? Graça de Deus. Ele pagou o preço, mas nós foi de graça. Precisamente a graça de Deus liberta-nos, a graça de Deus cura-nos, a graça de Deus sara-nos, a graça de Deus capacita-nos a viver de forma livre, mas porque fomos precisamente libertos, comprados por um preço que alguém teve que pagar, é suposto, mas isso é uma escolha nossa. Por isso é que tudo me é lícito, nem tudo me convém. O quê? Fazer do meu corpo adoração a Deus. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo. Não glorificai a Deus apenas quando vimos ao domingo, não apenas pelas obras e os atos que nós fazemos, mas pela forma como cuidamos de que o nosso corpo não entre em contacto com coisas que sejam contrárias à presença do Espírito Santo que está dentro de nós.
É só por isso. E se eu amo Deus, e se eu amo a presença de Deus em mim, se isso para mim é uma honra, um privilégio, uma glória, uma realidade bem presente na minha vida, então aquilo que eu vou cuidar de fazer, e claro, vamos falhar, e sempre vamos falhar. Isso é uma das coisas que está sempre garantidas. Por isso é que o sangue de Jesus continua a ser aquela coisa fantástica, continua a curar, a limpar, a perdoar. Certo? Fantástico. Temos esse advogado. E nós sempre vamos falhar. Mas sabe, mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é amor, é paciente, longânimo, tem aquelas características, é misericordioso. Ele não foge de nós, como alguns ensinam, não é? Que a gente assim que espirra, o Espírito Santo já está a fugir com medo de apanhar uma constipação. O Espírito Santo não faz isso. Mas não deixa de ser alguma coisa que o cristão, um filho de Deus, porque ama. Sabe, eu como pastor, a última coisa que eu quero é que as pessoas vivam vidas apenas, e vivem as vidas de uma determinada maneira, apenas porque eu lhes disse que eles têm que as viver assim. E eles não percebem a razão porque é que supostamente devia acontecer aquele tipo de vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Paulo não está aqui a dizer, vocês façam o que eu vos disse. Vocês têm que fazer, senão eu vou a vocês e eu bato-vos e eu não sei o quê, seus malandros. Andei eu aí a gastar o meu latim, pá, e o meu grego e o meu romano. Os romanos falavam uma língua parecida com o latim. E o que é que acontece? Nada disso. Paulo não estava... Essa não era a preocupação de Paulo. Paulo estava a dizer, gente, vocês têm que parar com essa tralha, com essa heresia que entrou na vossa mente, de que aquilo que vocês fazem com o vosso corpo não tem nada a ver com a vossa vida espiritual, nem com Deus, mas estão errados. Tem tudo a ver, porque o vosso corpo não é vosso. O vosso corpo é de Deus, o vosso corpo é para ser dedicado a Deus. O vosso corpo vive em constante união com Deus, a não ser que vocês larguem Deus e se vão juntar a qualquer outra coisa. Aí vocês serão um com quem se juntam. Então permaneçamos unidos com Deus. E em terceiro lugar, vocês são templo do Espírito Santo. Então, Deus é um Deus zeloso da sua propriedade, é um Deus que cuida da sua propriedade, é um Deus que limpa a sua propriedade. O Espírito Santo zela por nós com ciúmes, diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, e tal e qual o marido apaixonado pela sua esposa, ele tem zelo e ciúmes por cada vez que nós pegamos naquilo que é suposto dar ao Espírito Santo e vamos dar a outras coisas quaisquer. Eu uma vez ouvi uma pregação do pastor Kenneth Copeland, são 10:15 e vou terminar aqui, em que ele, às vezes por ciúme, outras vezes por egoísmo, naquele caso. Foi uma altura em que Deus começou a chamar mais a sua esposa, a Gloria Copeland, para o ministério. E ele começou-se a sentir, a ficar para trás. E então ele chegou à presença de Deus e começou a discutir com Deus e a dizer, oh Deus, então e eu? Quem é que me faz o pequeno almoço? E que Deus lhe diz, faz tu! Nós sempre somos muito ciumentos, não é? Gostamos muito da atenção só para nós, às vezes é o comodismo também, não é? Mas sempre que o marido ou a esposa começam a dar mais tempo a outras coisas e menos à atenção de quem é o seu amado, quem é o seu a pessoa sente-se. Até nós homens, que normalmente às vezes somos mais desligados e damos mais importância a outras coisas, quando de repente a esposa muda, a gente fica logo, é lá, o que é que se passa aqui? Ela ri-se. É verdade, há aqui qualquer coisa que já não gostas de mim, né? Epá, e tal, já não é a mesma coisa, e tal, e a gente fica... Agora, claro que o Espírito Santo consegue interpretar as verdadeiras intenções, as verdadeiras... O Espírito Santo não é egoísta, mas o Espírito Santo tem ciúmes. E tem ciúmes porquê? Só se tem ciúmes quando o outro lado não está a ser fiel. Quando o outro lado está a negligenciar. Quando o outro lado está a fazer alvo dos seus afetos e do seu amor e da sua atenção outra coisa qualquer que não o seu Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E o Espírito em nós, porque Ele habita em nós. Então, talvez seja correto dizer que quando nos entregamos a Cristo, Deus nos coloca de forma integral na esfera da ação do Espírito Santo. Certo? Nós somos embrulhados por Deus na nossa vida. O que somos? Corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito ficam debaixo do domínio do Espírito Santo.
Ele passa a ter acesso às nossas emoções, aos nossos sentimentos, até aos nossos desejos e necessidades físicas, e ele pode e deve, mas sobretudo é capaz de interferir em nós sem o risco de nos violentar na nossa própria vontade. E muitas vezes não é porque nós não oramos, muitas vezes não é porque nós não somos fiéis na casa de Deus, e às vezes até somos fiéis em determinadas práticas, somos fiéis nas ofertas, nos dízimos, no sustento da casa de Deus, visitamos pessoas, ajudamos, e graças a Deus isso é muito bom. Mas depois, ao mesmo tempo, dá-nos um vibe e pega-se no nosso corpo, que no momento está unido a Cristo, e de repente vamos e unimos-nos a outra coisa qualquer. E quando se fala de promiscuidade, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, é que já no Velho Testamento o adultério não era só uma questão de relação física, era uma questão após qual Deus é que nós íamos atrás. Sempre que nós largávamos Deus, Deus lhe chamava adultério, muitas vezes até prostituição, imoralidade, promiscuidade. Porque sempre que nós violamos a intimidade sagrada que temos com o Espírito Santo, porque corpo, alma e espírito pertence a Deus, sabe o que é que faz? Faz com que nós fiquemos expostos a resultados que a gente não quer. Pastor, mas eu oro. Pastor, mas eu vou à igreja. Pastor, eu até dou 4 dízimos. Mas as coisas na minha vida parece que não descolam. As coisas, e não sinto a presença de Deus. E às vezes estamos secos. Ouça, estamos secos porque o Espírito Santo fica ali, pequenino, triste, sem palavras. Porque nós não temos o nosso corpo dedicado a Ele, não vivemos nessa unidade e não respeitamos a sua presença no sentido em que Ele fez de nós habitação e não somos de nós mesmos. Nós somos de um novo Senhor que está na nossa vida. E esta é a diferença entre a salvação e o senhorio de Deus na nossa vida. Pastor, mas eu sou obrigado. Não, não és obrigado. Mas acho que faz curto-circuito na vida de quem quer que seja. E eventualmente deixa de fazer sentido. Quando alguém aceita Jesus no seu coração, aceita os caminhos de Deus, claro, demora tempo, vai crescendo, vai vivendo. Todos nós vamos passando por várias fases e processos de transformação. Mas estamos aqui a falar, muitas vezes, de gente que já devendo sendo maduros, continuam infantis espiritualmente. Gente que se recusa, querem falar línguas, querem ter grandes revelações e grandes capacidades para entender a palavra de Deus e grandes capacidades intelectuais, mas depois no corpo continuam a contrariar toda essa realidade. E o nosso corpo não se separa de quem nós somos. E este é o argumento de Paulo diante desta situação. Revelação de Deus para aquela igreja. E deixa-me dizer, para nós enquanto cristãos, que não é para nós preocupação que aqueles que não têm Cristo vivam de forma libertina. Porque eles não têm Cristo. Eles não ficam, eles não perdem nada. Perdidos já estão, não é? Longe de Deus, sem Deus na sua vida. Portanto, perdidos nesse sentido. Certo? Portanto, para nós essa nossa... todos escandalizados porque não sei o que. Não, aquelas pessoas não têm Deus. Agora, aqui a questão está é quando nós já fizemos uma decisão por Jesus, nós que estamos a andar nos caminhos, nós, falo os cristãos em geral, filhos de Deus, e ainda assim acham que é possível caminhar nestas duas realidades. Com o espírito tudo muito bem, com a carne vale tudo menos tirar olhos. Pastor, a carne é fraca, mas o molho é tão bom. Então vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Diga comigo, glorificar a Deus. Deus anda comigo em todo lado. Deus é adorado. Aquilo que eu faço com o meu corpo, eu o glorifico pelo meu corpo. Aquilo que eu transmito do meu coração, eu o glorifico com a minha atitude, o meu espírito. Ele o exalta. Davi tanto falava da sua alma e do seu espírito que exaltava, como ele falava acerca dos actos que o seu corpo faziam para ele. E nós precisamos ter essa percepção, gente. Paulo está aqui a dizer, e se Paulo está a dizer aquilo que ele disse para aquela gente há 2000 anos atrás, ele continua a falar para nós hoje.
Nós hoje, e para aqueles que eventualmente nos estão a ver lá em casa, e para aqueles que eventualmente irão ver depois mais tarde o ensino, estamos a falar de algo muito simples, algo muito concreto. Se eu amo a Deus, então, e eu entendo isto, então eu vou cuidar para que o meu corpo seja esse templo do Espírito Santo. Por isso, gente, vamos cuidar desse corpinho, está bem? Amém? Por isso, vamos agora daqui para casa, vamos fugir à chuva, mas agora não está a chover. Aqui não está. E vamos descansar. Tudo bem, gente? E amanhã tenham um bom dia de descanso, aqueles que o podem tirar. E se estiver a chover, é uma ótima oportunidade. Pois a Raquel está a dizer que não. Não é uma ótima oportunidade para ficar na ronha em casa um bocadito. Amém? Juventude, vamos a eles. Vamos ficar de pé, vamos ter só uma palavra de oração. E vamos... Paulo está só a dizer, gente, não limitem Deus na vossa vida. Não limitem a glória de Deus. Não limitem o seu mover pela forma como vocês usam o vosso corpo. Nós estamos aqui a falar de salvação, nós estamos a falar do amor de Deus. Estamos a falar do facto de que Deus acaba por ficar sentindo-se desprezado, negligenciado. Paizinho, damos-te graças, porque a tua palavra ainda hoje ela é apta para ensinar, corrigir, falar às nossas vidas. E uma vez mais oro para que haja graça no ouvir, porque no falar agora já é tarde. Mas que haja graça naqueles que vão ouvir isto e que haja compreensão daquilo que tu estás a dizer. Tu nos chamas de forma tranquila, gentil, outras vezes de forma mais veemente, e tu nos chamas. Pai, se há naqueles que hoje estão aqui, naqueles que nos estão a ouvir, naqueles que nos vão ouvir, gente que precise de fugir de situações que normalmente os levam a situações que não glorificam o teu nome no seu corpo. Eu oro para que dês essa força, essa capacidade, para que no momento certo o teu Espírito possa fazê-los perceber o que é o melhor, o que é conveniente para as suas vidas, mas também no seu coração surja essa semente poderosa que se chama amor, e por esse amor nós estamos dispostos a tudo, mesmo a renunciar à inclinação da nossa carne. O nosso corpo é teu, Senhor. Ajuda-nos a glorificar-te com o nosso corpo. Amém? Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo, meu Senhor, guia-me. Ok? Meu coração, meu corpo, minha alma. Vocês são capazes. Amém? Todos nós somos capazes. Nós nascemos para isto. E Deus nos capacita cada vez mais. Cada vez mais. E cada vez mais vamos ser um povo forte, um povo valente, que em Deus faremos proezas. Certo? Porque não estaremos cada vez que vamos para fazer alguma coisa limitados por condenação, por culpa, por uma carne que às vezes é mais forte que a nossa vontade. Mas nós seremos mais fortes que essa carne e consagraremos essa carne ao nosso Deus. E ela vai trazer glória para Deus. Amém? No lugar onde trabalhas, lá na tua casa, na tua rua,
quando estás a trabalhar, quando estás a jogar ao Berlim. Vais ser aquele que marcas uma diferença. Amém? Boa noite para todos. Bom fim de semana. Tá bom?